Então, pessoal, aula passada a gente estudou um pouquinho sobre forças elétricas, né? Viu a teoria. E minha ideia hoje é a gente estudar um pouquinho sobre... a minha ideia hoje é aplicar, né? O que a gente aprendeu em alguns exercícios, né? Resolver alguns exercícios. E, posteriormente, a gente pode sanar algumas dúvidas relacionadas à lista passada. Então, vamos começar? Se vocês tiverem posse do livro aí, na página 33 e 32 e 33, vocês têm exercícios aí, tá? Se vocês puderem pegar o livro. Está na página 32 e 33. Eu vou projetar aqui alguns exemplos para a gente resolver, tá? O número 4 da página 32, ele diz que tem uma carga elétrica pontual de 2Q1, né? Essa carga. Então, uma carga elétrica pontual Q1 de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb está distante a 20 centímetros de outra carga elétrica pontual Q2 de menos 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. Todo o sistema está no vácuo, né? Se o sistema está no vácuo, a constante elétrica, K, que ele chama de K0 aí no caso, ela vai valer 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Tá? Aí ele pergunta, qual é a intensidade da força elétrica entre Q1 e Q2? Tá? Qual é a ideia aí? A gente esquematizar esse problema e resolvê-lo, né? Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Então, eu vou colocar as duas cargas, uma distante da outra, certo? Vou falar que essa aqui é Q1 e a segunda aqui é Q2. A distância entre as duas é 20 centímetros. Só que eu tenho que converter em metro. 20 centímetros de metro são quantos metros? Isso, 0,2, tá? Então, eu já vou converter a distância aqui em metros, tá? Porque a unidade aqui, se vocês notarem, olha aqui a constante elétrica, né? A constante elétrica aqui, ela tem unidade de metro, né? Então, a gente tem que trabalhar em metro. Então, a distância a gente tem que trabalhar em metro. E daí, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a carga Q1, ela tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E a 2, ela é igual a menos 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. Tá? Bom, a constante K, como havia dito ali, é igual a 9 vezes 10 a nona, Newton vezes coulomb ao quadrado sobre metro ao quadrado. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a força. Tá? A força que 2 faz em 1 é em qual direção? Atração ou repulsão? Se Q1 é positivo e Q2 é negativa, então a força que 2 faz em 1 vai ser de atração. Então vai ser uma força assim, ó. A força que 2 faz em 1, tá? E a força que 1 faz em 2? Também vai ser de atração, porque elas têm sinais o quê? Contrários. A 1 ela é positiva e a 2 é o quê? Negativa. Então a força que 1 faz em 2 também é de atração, tá? Valendo o quê? A terceira lei de Newton de ação e reação. Então eu sei que a carga 1 ela quer ir para a direita e a carga 2 quer ir para a esquerda, tá? Beleza. Agora a gente vai utilizar a equação que nós aprendemos, que força, a intensidade dessa força é igual a constante K, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, sobre a distância ao quadrado. Certo? Por que eu uso o módulo? Porque eu quero saber se o módulo ele me dá só o quê? Em vez de me dar a carga sendo positiva ou negativa, ele me dá um valor absoluto positivo, né? Certo? E daí eu avalio o valor da intensidade. Se ela é positiva ou negativa, a gente avalia quando? Quando eu vejo a interação. Vocês viram aqui? No início eu fiz a interação, verifiquei se ela é positiva ou negativa, e o quê? Orientei as forças. Se é positiva ou negativa, eu faço somente isso, para orientar a direção e sentido das forças. Tá?
E daí, eu aplico a fórmula, utilizando os valores absolutos das cargas, para simplesmente calcular a intensidade. Então, eu vou saber a intensidade da força, e por meio dessas orientações aqui que a gente fez no início, a gente sabe direção e sentido. Então, aplicando aqui, a fórmula vai dar o quê? K vale 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de Q1, 2 vezes 10 a menos 8. Eu não vou colocar as unidades, tá? Vezes módulo de menos 6 vezes 10 a menos 8, mais 6 vezes 10 a menos 8. Então vai ser vezes 6 vezes 10 a menos 8, dividido por 0,2 ao quadrado. Tranquilo? Fazendo a continha aqui, ó, 9 vezes 2, 18, vezes 6, certo? Então vai dar 108, vezes 10. 10 a nona vezes 10 a menos 8. 10 elevado a 1, né? Que eu mantenho a base e subtraio, somos os expoentes. Então, 9 menos 8, mais 1, menos 8, vai dar o quê? Menos 7. Sobre o quê? 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Certo? Vamos melhorar essa cara aqui dessa equação? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Tá? Então, essa força é igual a 108 dividido 108 vezes 10 a menos 7, no caso, né? 0,04, se eu marcar a vírgula uma, duas vezes, para a direita vai ficar 4, vezes 10 a 1, 2. Andei para a direita, multiplico por potência de 10 a menos 2, porque andei duas vezes para a direita. Se meu número aumenta, sai 0,04 para 4, então eu vou ter potência negativa, tá? Lembra dessa regrinha? Beleza. 108 por 4, minha força vai dar quanto? 2, 7, vai dar 27, vezes 10. Menos 7 menos 2, porque é divisão, né? Mantém a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos 2. Também a força vai dar o quê? 27 vezes 10. Menos com menos mais, a menos 5 newton. Então, essa aqui é a minha força resultante. A intensidade da minha força resultante do meu problema. Tá? Então, quanto que vale a intensidade da força de 1 e 2? 27 vezes 10 a menos 5 newton. E a de 2 e 1 também. Por quê? Porque vale a terceira lei de Newton. Tá? Então, essa aqui é a letra A. Letra B. Colocando as cargas elétricas em contato e em seguida separando-as por 10 centímetros, qual será a intensidade da força elétrica entre elas? Essa força elétrica será de repulsão ou de atração? Posso apagar essa parte? Posso, né? Então vamos lá. Eu tenho uma carga positiva de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, uma negativa de 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. Se eu colocar elas em contato, o que vai acontecer? Que tipo de eletrização que eu vou ter? Por contato, né? Vocês colocam as duas em contato, é eletrização por contato. Tá certo? Se eu pego essa e entro em contato com essa, o que vai acontecer? Sim? Entra em contato. As cargas negativas dessa aqui, vai para onde? Para positiva. Tá? De modo que eles vão entrar em contato, no caso, né? E elas vão o quê? As cargas elas vão entrar em equilíbrio, ok? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A lei da conservação das cargas. Qual que é a carga total antes? É Q1 mais Q2, né? Quanto que dá Q1 mais Q2? 2 vezes 10 menos 8 coulomb, menos, mais, né? Menos 6 vezes 10 a menos 8 coulomb. Quanto que dá essa soma aqui das cargas antes? Quanto que dá? Eu tenho que saber a quantidade de carga antes, a quantidade de carga antes do sistema tem que ser igual à quantidade de carga depois. Então, eu somo as duas. Vai dar quanto? Menos 4 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é igual ao quê? A quantidade de carga antes. Certo? Então, vai ser 2
menos 6, menos 4, vezes 10A, menos 8, tá? Como eles têm a mesma base, eu não preciso transformar nada, né? Bom, a quantidade de carga depois vai ser igual a Q', 1, mais Q', 2. Só que nós sabemos que Q', 1 vai ser igual a Q', 2, que é igual a Q'. Por quê? Porque eles vão entrar em equilíbrio, né? A quantidade de carga dos dois vão ser iguais, tá? Então, o que nós vamos ter? Que Q', 1 mais Q', 2 vai ser igual ao quê? A quantidade de carga antes. A soma das quantidades de carga antes. Q', 1 mais Q', 2 é igual a 2 vezes Q', porque Q', 1 é igual a Q', 2. Então, ó, Q' mais Q' vezes Q', tá? Isso implica que a carga Q' vai ser igual a quê? A menos 4 vezes 10 a menos 8, sobre o quê? Sobre 2. Refazendo, então, Q' é igual ao quê? Menos 2 vezes 10 a menos 8, cúmbi. Isso implica que Q', 1 e Q', 2 é igual a quê? Menos 2 vezes 10 a menos 8, cúmbi. Certo? Então, recapitulando. Tem duas cargas negativas, uma carga negativa. Opa. Eu tenho uma carga negativa e uma positiva. Vou colocá-las em contato, elas vão entrar em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, vai passar cargas negativas para positiva, tá? Como que a gente resolve? Que a quantidade de carga antes do meu sistema fechado, ela tem que ser igual à quantidade de carga depois. Então, a quantidade de carga antes é a soma da carga 1 com a carga 2. Vai ser 2 vezes 10 a menos 8, cúmbi, mais menos 6 vezes 10 a menos 8, cúmbi. Somando as duas cargas aqui, vai me dar o quê? A quantidade de carga antes. E essa quantidade de carga antes vale quanto? 4 vezes 10 a menos 8 cúmbi. O quê? 2 menos 6 vai dar menos 4. Tá? Certo? Só que essa quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. A quantidade de carga depois é igual a Q1' mais Q2'. Só que, como elas entram em equilíbrio, eu sei que a quantidade de carga da carga 1 depois, que eu chamei de Q1', tem que ser igual à quantidade de carga depois da carga 2, que eu chamei de Q2'. Então, Q1' é igual a Q2', que é igual a Q'. Certo? Eu falei. Beleza. Então, a quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois, que vai ser o quê? Q1' mais Q2'. Só que Q1' é igual a Q2'. Eu falei que é igual a quê? A Q'. Então, Q' mais Q', duas vezes Q'. Certo? Então, se 2 Q', ele é igual a 4 vezes 10 a menos 8 cúmbi, um Q' vai ser o quê? A metade disso, né? Porque eu divido por 2. Então, Q' vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 8 dividido por 2. Né? Porque as duas cargas interagiram, né? Então, Q' vai dar quanto? Menos 2 vezes 10 a menos 8 cúmbi, que é o valor da carga Q1, que é o valor da carga Q2, depois delas interagirem, tá? Então, posteriormente, o que vai acontecer agora? As cargas vão o quê? As duas vão ter o quê? Sinais negativos, tá? Então, eu vou apagar aqui e a gente vai rever o nosso sistema, como que ele vai ficar. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Q1 linha, Q2 linhas. Sabendo que Q1 linha e Q2 linhas são iguais e tem carga igual a menos 2 vezes 10 menos 8, 1. Tá? Agora, essas cargas elas vão estar a qual distância? Olha só. Foi colocado em contato, em seguida separado por 10 centímetros. Qual será a intensidade da força elétrica entre elas? E a força será de repulsão ou atração? Olha só. Se as duas têm o mesmo sinal, vai ser o quê? Repulsão. Então, a força que um faz em dois é para a direita e a força que dois faz em um é para a esquerda. Então, é de repulsão. Agora, as duas vão estar distantes de 10 centímetros.
ou 0,1 metro, né? Que 10 centímetros é 0,1 metro, tá? Bom, já sei que as forças são de repulsão, certo? Porque as duas são negativas, depois da interação. E a distância entre as duas é 10 centímetros. Qual que é a intensidade dessa força? Essa força nova agora, então estamos fazendo a letra B, essa força agora, ela é igual a quê? K, Q1', vezes módulo de Q2', dividido pela distância ao quadrado. Ao calcular, o que nós vamos fazer? Joga na fórmula, né? O K vale 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de Q1 é 2 vezes 10 a menos 8. Quando é módulo, põe positivo, né? O módulo de Q2 também é 2 vezes 10 a menos 8. Eu coloco sempre o valor positivo, né, das cargas, dividido por 0,1 ao quadrado. Então, quanto que vai dar minha força aqui? 9 vezes 2, vezes 2. Então, vai ser 4 vezes 9, vai dar 36. Vezes 10 dá o quê? 10 a nona. Vezes 10 a oitava, mantém a base e subtrai expoente. Vai dar o quê? 10 elevado a 1. Vezes 10 a menos 8. 10 elevado a menos 7. Sobre o quê? 0,1 ao quadrado é 0,01. Melhorando, isso aqui vai ser igual a 36 vezes 10 a menos 7 sobre 0,1. Manda cá a vírgula para a direita, duas vezes. Então vai ficar 1 vezes 10 é o quê? Menos 2. Eu saio de menos 1 para 1, eu tenho que multiplicar pela potência de 10 e elevar negativamente a quantidade de vezes que eu ando com a vírgula, né? Eu andei com duas vezes, então tem que ser 10 a menos 2. Então vai dar 36 vezes 10 a menos 7 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 36 por 1 vai dar 36. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5 newton. Então é 36 vezes 10 a menos 5 newton. Certo? Então essa aqui é a nova força de interação entre os dois corpos. Tá? E elas são de repulsão. Então aqui a gente fez a letra A e a letra B. Olha só, número 5. Se as cargas elétricas Q1 e Q2, sendo que Q1 é 2Q e Q2 é 3Q, se repelem no vácuo com força elétrica de intensidade 0,6 newton, quando estão a 3 metros afastada. Qual que é o valor da carga elétrica aqui? Vamos fazer? Esse é facinho. Vou tentar resolver aqui, dividir o quadro em dois, acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu tentar otimizar esse quadro aqui. Então, esse aqui é o número 5, tá? Olha só. Eu sei que as duas cargas, elas se repelem. Então, eu já vou falar que elas se repelem, eu já vou inferir que as duas são positivas, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Então, essa aqui é a força de 1 em 2. Essa aqui é a força de 2 em 1. Tá? Se ele não me falou a carga delas, essa aqui é Q1, essa aqui é Q2. Tá? Eu sei que Q1 ela tem carga igual a 2Q. Q2 tem carga igual a 3Q. Ele me falou que a força, mediante essa distância aqui de 3 metros, entre essas duas cargas, a intensidade dessa força é igual a 0,6 newton. Aí ele quer saber qual que é o valor da carga aqui. Só aplicar a fórmula, né? F é igual ao módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 vezes o K, né? Que faltou aqui, né? Sobre D ao quadrado. Bom, a força tem que é 0,6. É igual a 9 vezes 10 a nona, que é o K, que eu sei também. Vezes Q1, que vale 2Q. Vezes Q2, que vale 3Q. Isso tudo dividido por 3 metros, tá? Ou, no caso aqui, 3 ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. Multiplicado por 0,6 dá quanto? 5,4, né? Isso é igual... Ou melhor, vamos cortar o 9 com 9 aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, com 9 aqui, corto, né? Então, o que vai dar? 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 0,6 é igual a 6
Q vezes 10 a 9, certo? Eu vou isolar o Q. Então, meu Q é igual a 0,6 sobre 6 vezes 10 a 9. Isso é igual a quê? 0,6 eu posso escrever como 6 vezes 10 a menos 1. Dividido por 6 vezes 10 a nona. Isso vai dar o quê? 1 vezes 10 a menos 1 menos 9, menos 10. Então, esse aqui é o valor da carga Q das esferinhas carregadas, tá? Fácil, né? Muito mais fácil, né? Então, olha só. 0,6 eu quero transformar em 6. O que eu faço? Ando com a vírgula para a direita, vai ficar 6, né? Aí eu tenho que multiplicar por potência de 10. Então, eu coloco 10. Se eu andei uma vez para a direita, eu coloco negativo nela, certo? Então, eu vou dividir 6 vezes 10 a menos 1 por 6 vezes 10 a nona, né? 6 com 6 dá 1. Fácil. Quando é divisão, o que eu faço? Tem dois modos de observar. Eu mantenho a base. Quando é divisão, eu subtraio o expoente. Então, vai ser menos 1, menos 9. Ou menos 1, menos mais 9, se você quiser colocar, não tem problema. Menos 1, menos mais 9 vai dar o quê? Menos com mais dá menos. Menos 1, menos 9 é igual a menos 10. Então, por isso que dá 10 elevado a menos 10. Então, vamos lá. Número 6. Duas partículas estão inicialmente neutras eletricamente. Uma delas são retiradas 8 vezes 10 é 16 elétrons, que são transferidos para outra partícula. Em seguida, as partículas são afastadas 10 centímetros no vácuo. Qual é a sua intensidade de força elétrica? Uma pergunta. Se eu retiro 8 vezes 10 a menos 16 elétrons, qual que é a carga elétrica desse corpo? Se ela estava neutra. Ela vai ficar positiva, né? Olha só, número 6. Vou fazer só o início, tá? Olha só, se eu tenho duas cargas neutras, só que daí eu vou retirar 8 vezes 10 a 16 elétrons. O que eu estou fazendo nessa aqui? Eu estou pegando, transformando ela em quê? Uma carga positiva. Porque se eu tiro elétron, ela fica faltando e fica positiva, tá? Quanto em carga elétrica que eu estou tirando? A gente sabe que Q é igual a N vezes P. Se eu retiro elétron, ela fica positiva. Então, ela vai ficar positiva em quantos elétrons? Dessa quantidade aqui, ó. Então, Q é igual a 8 vezes 10 a 16, vezes qual que é a carga de uma partícula positiva? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, qual vai ser a carga elétrica dessa primeira? Só multiplicar. É 8 vezes 1,6, dá 8 aqui, aí 4, dá 12,8, né? Vezes 10 a 16 vezes 10 a 19, vai dar 10 a menos 3 coulomb. Por quê? Mantém a base e soma os expoentes. A multiplicação, né? 16 menos 19, menos 3. Essa aqui é a nova carga do meu. Então, eu sei o valor dessa carga desse primeiro. Se eu peguei essas cargas elétricas e joguei para essa aqui vai ser o quê? Negativa. Certo? Se essa carga é negativa, de quanto? A quantidade oposta dessa, né? Se essa aqui ganhou essa quantidade, vai ser Q é igual a N vezes Z. Fazendo as mesmas continhas, vai dar o quê? Menos 12,8 vezes a menos 3 coulomb. É a mesma conta, né? Sabendo essas cargas, você aplica na força elétrica. F é igual a K. Sei lá, vou chamar isso aqui de Q1. Esse aqui de Q2. Módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Vocês façam isso aí posteriormente, tá? Tranquilo? O 11 fala o seguinte: no esquema representado, na figura, as partículas A e B estão carregadas com cargas elétricas, respectivamente, iguais a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou 4 microcoulomb, e 9 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é 9 microcoulomb. Aqui a distância de a linha reta que une A e B, pode ser colocada uma carga elétrica Q
de modo que a intensidade da força elétrica resultante sobre ela seja nula. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então tem a carga A e a carga B. Bom, eu tenho que colocar uma carga entre as duas. Vou chamar de carga aqui. De modo que a força resultante seja o quê? Nula, tá? Para a força resultante ser nula, vamos pensar aqui comigo. A carga é positiva ou negativa? Me digam aí. Positiva, né? Olha aí, no exercício 11. A carga elétrica é positiva. A B também, certo? Então, eu posso colocar... Se a carga é positiva, se eu colocar uma carga negativa aqui, vamos fazer uma análise? Se a carga é positiva, e a B também é positiva, se eu colocar uma negativa, ela vai querer ter uma força de A em Q aqui. Se ela é negativa, vai ter uma força de B na carga Q. O contrário. É possível somar esses dois vetores e dar zero? Sim, né? Se eu tenho um vetor para a direita, outro para a esquerda, se os dois têm a mesma intensidade, o que eu vou ter? Na força de A, eu vou ligar o vetor B. Ou seja, na cabecinha do vetor A, liga a bundinha do vetor B. Ou da força D, né, no caso. Se os dois estão contrários e de mesma intensidade, quanto vai valer a força? Na carga aqui? Vai valer zero. Lembra lá de soma de vetores? E o que me garante que os dois são contrários? A interação da força elétrica. Olha só. A força que A faz na carguinha aqui, ó, se essa carguinha é negativa, é uma força de quê? Atração. Então a carguinha negativa quer ir para A. Por quê? Porque a carguinha é negativa e A é positiva. Ao passo que se eu olhar para a carga B, se a carguinha aqui é negativa e a carga B é positiva, a carguinha negativa que é aproximada da positiva. Então a força de B em A, então a força de B na carguinha é para a direita. A força de A na carguinha é para a esquerda. Se as duas estão contrárias, vai dar o quê? Eu posso garantir que as duas estão contrárias, né? E se tem mesma intensidade, a força resultante vai ser zero. Então ela vai estar em equilíbrio. Duas cargas positivas e uma negativa no centro. Por que vai estar em equilíbrio? Porque vai chegar um ponto que a carga B vai enxergar A. Olha só que interessante. A força de A em B é essa aqui, ó. E a força de B em A, ao contrário. Então, meu sistema está em completo equilíbrio, né? Olha só. A força aqui vai dar zero, resultante. Certo? A força de B em A está para cá. Só que eu tenho a força da carguinha em A. Opa. Ou seja, se eu somar essa força com essa, dá zero. Se eu somar a força na carguinha aqui, dá zero. E se eu somar a força na B também, vai dar zero. Por quê? Porque eu também tenho a força da carga na B. Meu sistema está em equilíbrio. Tá? Tranquilo? E qual que é a intensidade dessa força? Agora que a gente vai ver. Basicamente, eu vou analisar na carga do centro, tá? Porque eu quero saber qual que é o valor da carga do centro para que a força resultante seja zero. Ou seja, se eu somar a intensidade da força da A com a intensidade da força da B exatamente na carga Q, a força resultante tem que dar zero. Então, vamos fazer essa conta, tá? Então, o módulo da força de A em Q vai dar quanto? K, a carga de A, vezes a carga Q, sobre a distância D. Vou chamar de D, a distância entre a carga A e a carga Q. Tá? E eu vou chamar de FB igual a carga, ou melhor, é igual a constante, vezes a carga B, módulo, né? Vezes a carga Q, sobre a distância dB. Isso ao quadrado.
força resultante aqui ser zero, a intensidade da força A tem que ser igual à intensidade da força B. Então, é como se os dois puxassem com a mesma intensidade, só que o que? Contrários, né? Então, vai ser assim, força A tem que ser igual à força B. Então, K, módulo de QA, módulo de Q, dividido por A ao quadrado, tem que ser igual ao quê? K, módulo de QB, vezes módulo de Q, sobre DB ao quadrado. O que tem em comum nos dois lados? K com K eu corto, Q com Q eu corto. Então, vai dessa razão aqui, ó. QA sobre DA ao quadrado tem que ser igual a QB sobre DB ao quadrado. Eu tenho o valor de QA. No exercício ele me diz que QA vale 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E no QB, 9 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então eu posso substituir aqui, tá? Tranquilo? Eu vou preservar o desenho. Então vou continuar aqui, tá? O QA vale 4 vezes 10 a menos 6 coulomb sobre dA ao quadrado, que é igual a 9 vezes 10 a menos 6 coulomb sobre dB ao quadrado. Tá? Esse 10 a menos 6 em comum para os dois lados eu corto. Tá? Então vai ficar assim, ó. 4 sobre dA ao quadrado é igual a 9 sobre dB ao quadrado. Isso implica, se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar assim, ó. 4 dB ao quadrado é igual a 9 dA ao quadrado. Eu vou isolar aqui. dB ao quadrado é igual a 9 quartos de dA ao quadrado. E vou tirar a raiz dos dois lados. Então, dB é igual a raiz de 9 dá 3, raiz de 4 dá 2, raiz de dA ao quadrado é dA. Então, vai ser 3 meios de dA. Certo? Então, a resposta que temos, que a distância de B tem que ser 3 meios da distância de A. Ou seja, se a distância de A, por exemplo, valer 1 metro, isso é um exemplo, tá? Quanto tem que valer dB? dB é igual a quê? 3 meios metros, que é igual a 1,5 metros, tá? Ou, se dA vale 2 metros, dB é igual a 3 meios vezes 2, que dá 3 metros. Ou seja, a relação entre a distância A com B vai ser o quê? Dessa forma, tá? Essa é a resposta do nosso exercício. Uma resposta literal. Tá? É geral, tá? Não é uma resposta numérica. Tá bom? Parecendo um capeta aqui, com esse cabelo aqui com chifre, né?